apóstolo Marcos Gomes. Graça e apostolado. O Ministério Graça e Apostolado tem a satisfação de apresentar para você uma mensagem da graça e do amor de Deus com o nosso apóstolo Marcos Gomes. Você ouvirá agora uma mensagem extraída de uma de nossas reuniões com o poder transformador da graça e do amor de Deus. Essas mensagens têm transformado vidas, pois são essas as verdades que libertam. Você que me ouve aqui na igreja, você que me assiste no DVD, você que me ouve na internet, você que me ouve por um CD, eu te declaro salvo pela graça de Deus em Cristo Jesus. Eu quero ser o seu pastor para te ensinar essa revelação que tem transformado incontáveis vidas aqui na igreja, pela internet e ao redor da terra. Bom, hoje eu quero terminar uma série de mensagens que eu comecei sobre o Espírito Santo, sobre manifestação do Espírito Santo, sobre dons espirituais, tá? Então você pode adquirir, você que me assiste, você que me ouve pela internet, você que me ouve no CD, você que me ouve aqui na igreja, você pode adquirir na livraria da igreja essas mensagens, tá? Hoje eu vou terminar, vou concluir essa série de mensagens. A primeira mensagem que eu trouxe foi com o tema: quem é o Espírito Santo? Então eu preguei aqui na igreja: quem é o Espírito Santo? Foi a primeira mensagem desta série, desse pacote que vai terminar hoje. A segunda mensagem que eu trouxe foi: dons espirituais, não seja ignorante. Quem acompanhou essas duas mensagens? Você acompanhou? Quem é o Espírito Santo? Acompanhou? Dons espirituais, não seja ignorante. E a terceira mensagem que eu trouxe na semana passada: por que falar em línguas? Estão lembrados? Então, a terceira mensagem: por que falar em línguas? E hoje, a última da série dessa mensagem sobre o Espírito Santo, sobre manifestação e sobre dons. Para fechar com chave de ouro, pegue a sua caneta, pegue seu caderno, sua Bíblia e anote o tema da mensagem, terminando esse pacote de mensagens sobre o Espírito Santo, sobre dons espirituais e sobre manifestação de Deus. O tema da mensagem hoje, escreva aí: línguas, vírgula, revelação, vírgula, conhecimento, vírgula, é o tema, profecia e doutrina. Hoje eu vou terminar, vou concluir essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, sobre dons espirituais, sobre manifestação, com esse tema. O tema da mensagem hoje: línguas, revelação, conhecimento, profecia e doutrina. Vou falar sobre esses 5 itens. Vou repetir de novo, vamos lá. O tema da mensagem hoje: línguas, revelação, vírgula, conhecimento, vírgula, profecia e doutrina. Vou falar sobre 5 itens, fechando essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, sobre dons espirituais, sobre manifestação de Deus. Acompanhou o tema da mensagem? Anotou aí todos? Então digam comigo, digam assim: línguas, diga revelação, diga conhecimento, diga profecia e doutrina. Então quero ver se vocês anotaram esse tema aí. Vamos lá, vocês, vai. Línguas, a última vez mais forte. Línguas, revelação, conhecimento, profecia e doutrina. Então abra a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. 1 Coríntios, capítulo 14. E eu quero que você preste a máxima atenção, você que me assiste, você que me ouve pela internet, pelo CD, aqui na igreja, preste a máxima atenção, acompanhe na sua Bíblia, anote todos os textos que eu vou citar, para você ver que está na Bíblia e se está escrito. Então, 1 Coríntios,
capítulo 14. Já achou? Quem já achou, diga amém. O assunto está aqui no versículo 6. Depois eu vou ler vários textos hoje, hein? Mas o tema da mensagem partiu daqui. Diga comigo, 1 Coríntios 14, 6. Diz assim, ó. Coríntios 14, verso 6. Paulo falou: agora, irmãos, se eu for ter convosco, fazendo o quê? Falando em línguas. Que vos aproveitaria se não vos falasse por meio da revelação? Ou da ciência, que é a mesma coisa que conhecimento? Ou da profecia? Ou da doutrina? Vou ler o texto todo. 1 Coríntios 14, verso 6. Paulo diz: agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria se não vos falasse ou por meio da revelação, ou do conhecimento, ou da profecia, ou da doutrina? Então eu quero que você circule esses 5 itens na sua Bíblia. No versículo 6, circule falando em línguas. A segunda linha do verso 6, circule aí, falando em línguas. Na terceira linha, circule revelação. E na última linha, circule ciência, circule profecia, circule doutrina. Eu quero que você anote assim, filha. Escreva aqui embaixo assim, ó. Escreve 1, 2, 3, 4, 5. Primeiro você escreve aí línguas, escreva aqui 1, línguas. Pode colocar do lado lá o Coríntios 14, verso 6, vermelho. Coloca ali, por favor. 14, versículo 6. Eu vou te ensinar hoje sobre esses 5 itens. Primeiro, coloque aqui, filha, rápido. Vamos. Primeiro, filha. Não é assim, Romano. Primeiro, 1. Rápido, vamos, filha. Primeiro, escreve aí, línguas, que eu tenho pressa. Línguas. Segundo, escreve aí, revelação. Isso, acompanhando agora o número 5. Quero que vocês façam isso no seu caderno, na sua agenda, tá? Na sua folha, que você está anotando aí, tá bom? Anote aí no seu caderno esses 5 itens, que é o tema da mensagem. Porque eu vou te explicar, eu vou dar um texto de cada assunto esse aí. Eu vou falar sobre línguas, eu vou falar sobre revelação, eu vou falar sobre ciência, que é conhecimento, vou falar sobre profecia e vou falar sobre doutrina. Então preciso que você anote esses textos para mim concluir o apostolado, dormir em paz e estar livre de má consciência diante de Deus, sabendo que vocês estão sendo bem ensinados, né? Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Quem recebe? Qual o tema da mensagem hoje? Quero ouvir vocês. Mais uma vez. Línguas, revelação, conhecimento, profecia, doutrina. Será que você saberia explicar tudo isso para uma pessoa que te perguntasse? Não. Por isso que o seu apóstolo veio aqui e com zelo quero te ensinar. Só te peço que você anote no seu caderno. Pegue uma folha na livraria, um apostolado, marque, porque esse assunto aqui não se fala todo dia. Às vezes o crente dá uma de santão, diz que sabe tudo, pensa que sabe tudo. Se alguém te perguntar sobre línguas, como que você explica? Se alguém te perguntar sobre revelação, o que você vai falar? Se a pessoa te perguntar, olha, me fala sobre ciência, que é o conhecimento. Me fale sobre profecia, me explica isso, que eu não entendo muito bem sobre profecia. Olha, me fala sobre doutrina. Como assim? Qual que é a doutrina? O que você falaria? Por isso, segundo Coríntios 11, verso 2. Estou zeloso de vós com o zelo de Deus. Eu sei que tem pessoas, pode até haver pessoas que não estão muito preocupadas com essa mensagem, mas é um apostolado que está sendo vindo do céu. Está vindo de Deus. E vou te falar uma coisa, abençoado, você que me ouve na internet, aqui me assiste, aqui na igreja. Após o término dessa mensagem, eu estarei em paz com Deus. Por quê? Porque é um apostolado. E o apostolado, ele é trazido por um arcanjo. Então o arcanjo vem do paraíso, ele vem do céu, passa aqui em regiões celestiais e traz o apostolado.
a revelação, a perfeita direção de Deus para a sua vida. Uma vez que o arcanjo trouxe, ele já pode viver em paz, porque ele já cumpriu bem o seu ministério. Qual o tema da mensagem hoje? Última vez. Esse é o tema da mensagem. Então, o primeiro item, diga comigo, línguas. Vamos falar então sobre línguas em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. Eu separei alguns textos sobre cada item. Creio que não vai dar tempo de falar todos, porque senão fica muito rápido, né? E eu quero que seja bem explicada essa mensagem aqui. Melhores esclarecimentos, melhores e maiores, entre no nosso site www.graçaeapostolado.com.br. No link apostilas, baixe pela internet de graça, baixe a apostila Graça, os dons espirituais. Nessa apostila eu explico todos os dons. São 9 dons espirituais. Eu explico item por item. Então entre no nosso site e abaixe essa apostila no link apostila lá do site. Línguas, 1 Coríntios 14, versículo 2. Paulo falou assim: pois o que fala em língua, então na graça se fala também em língua. Dá um sinal se está claro para você. Na graça se fala em língua, porque Paulo é o apóstolo da graça. E eu faço questão de deixar isso bem claro, por causa de um ministério que diz que prega a graça, e que aboliu na igreja deles, aboliu a manifestação do Espírito Santo e os dons espirituais. Foi abafando, até que tirou. Mas eu sei por que fizeram isso. Porque lá está a besta, o próprio anticristo, que tira a glória de Deus e atrai para si. E então, se ele permitisse a manifestação de Deus e os dons espirituais, ele não poderia depois dizer que ele é o próprio Espírito Santo. Ele não poderia depois dizer que é o Consolador. Então isso já tem um propósito, tá? Podar os dons, podar a manifestação de Deus, para lá na frente se manifestar como o próprio anticristo. Então, Coríntios 14, verso 2. Pois o que fala em língua, não fala aos homens. Então, primeira coisa que se aprende sobre o dom de línguas, ou variedade de línguas, como está escrito o termo bíblico. Primeira coisa que se aprende, diga comigo assim: o que fala em língua, diga isso. Assim, ó, não fala aos homens. Isso, vai fazendo suas anotações, tá? Isso é regra número 1. Quando você ver alguém falando em línguas, você não tem que pensar assim: nossa, mas o que ele está falando? Eu não entendo o que ele fala. Mas ele não está falando com você. O que fala em línguas não fala aos homens. Quem está entendendo? O que fala em língua, diga comigo, o que fala em língua não fala aos homens. Pastor, fala com quem então? Está aqui, ó. Não fala aos homens, vírgula, senão a Deus. Então é a segunda coisa a aprendermos nessa noite. Sobre línguas. Primeiro, o que fala em língua não fala aos homens. Segunda coisa, ele fala com quem? Com Deus. Dá um sinal quem está aprendendo. Ponto final. Amém? Ponto final. Isso é indiscutível. Acabou. Você não tem que discutir com ninguém isso aí. Você não tem que discutir, você não tem que tentar provar. Acabou. O que fala em língua não fala com os homens. Fala com Deus. Ponto final. Dá um sinal quem está entendendo. Então quem fala em língua fala com quem? Com Deus. Vamos continuar. Versículo 2. E Paulo deixou claro, Paulo explicou que ele não fala com os homens. Verso 2. Com efeito, ninguém o entende. Claro que não entende. Porque ele não está falando numa língua portuguesa, espanhol, castelhano, japonês, angolano, africano, inglês, russo, alemão. Ele está falando uma língua do paraíso. A famosa língua dos anjos. Ele está falando uma língua estranha aos homens, mas conhecida diante de Deus. Quem está entendendo? Por isso que Paulo disse que quem fala em língua, primeiro, não fala aos homens. Segundo, fala com quem? Com Deus. Com efeito, ninguém o entende.
Por que não entende? Porque quem fala em língua, em espírito, fala o quê? Então vamos puxar mais algumas coisas. Olha só que um versículo só, quantas revelações tem. Olha aqui, ó. Primeira, coloca o seu dedo no verso 2. Coríntios 14, 2. Primeiro, diga comigo, o que fala em língua não fala aos homens. Não, levante um dedo assim, vamos trabalhar. Assim, ó, o que fala em língua não fala aos homens. Diga, o que fala em língua fala com Deus. Diga, quem fala em língua ninguém o entende. Diga, quem fala em língua, em espírito fala mistério. Olha aqui, ó. O que fala em língua não fala aos homens. O que fala em língua fala com Deus. O que fala em língua ninguém o entende. E o quarto, o que fala em língua, em espírito. Então quem fala em língua, em espírito, o quê? Cuidado você que fica zombando, ou brincando, ou pensando mal, quando vê alguém falando em línguas, hein? Cuidado, hein? Porque de Deus não se zomba. E o dom de línguas é um dom do Espírito Santo. E o Espírito Santo é próprio Deus. Então, o dom de línguas é um dom de Deus. É uma manifestação do Espírito de Deus. Então, olha aqui, ó. Quem fala em língua, se você não entender, fica quietinho. Não permita a sua mente com fortalezas pensar mal ou falar coisa errada. Besteira, abobrinha, blasfêmia. Por quê? Porque quem fala em língua, coloca o seu dedo no verso 2. Diga, o que fala em língua, bem forte, em espírito fala mistérios. Dá um sinal quem está entendendo. Qual que é o tema da mensagem hoje mesmo? Estamos falando sobre línguas. Mais uma vez, diga, o que fala em língua não fala aos homens. Diga, fala com Deus. Diga, ninguém o entende. Diga, porque em espírito fala mistérios. Vamos para o versículo 4. Coríntios 14, verso 4. Ainda estou falando sobre línguas. Coríntios 14, 4. O que fala em língua, circule na sua Bíblia. O que fala em língua. Paulo está deixando claro, Paulo, nosso apóstolo, hein? Aquele que diz que o diabo foi aniquilado, aquele que diz que pela graça somos salvos, aquele que diz que somos batizados em Cristo. O mesmo Paulo, é o mesmo apostolado. Paulo está dizendo que em graça se fala em línguas. Está claro ou não está claro? Ele está dizendo aqui, ó, o que fala. Ele está dizendo assim, ó, o que falou um dia. Ele está dizendo o que fala, verbo no presente. Verso 4. O que fala em língua, o que acontece com ele, igreja? Não ouvi, o que acontece com ele? Então diga para o seu irmão, o que fala em língua edifica-se a si mesmo. Então já estamos vendo duas maneiras da igreja ser edificada. Primeira maneira, 1 Coríntios 3,10. Ele falou, eu pus o fundamento, o outro edifica. Então a igreja é edificada pelo apóstolo que veio depois de Paulo. O apóstolo de edificação. Nessa igreja, nesse ministério, eu, segundo a graça de Deus. Então, já é uma maneira de você ser edificado. Através do apostolado. Segunda maneira de ser edificada. Quando você fala em línguas. O que acontece? Você se edifica. Dá um sinal que entende. Então, vou te falar uma coisa. Experiência própria, tá? Experiência própria. Mais de 14 anos servindo ao Senhor. Experiência própria. O crente que fala em línguas, ele nunca está fraco. Modéstia à parte, sem soberba, sem orgulho. Você já me viu fraco na fé? Você que é membro aqui dessa igreja há mais de 5, 6, 7 anos, 8 anos. Já me viu aqui fraco, morrendo, fracassado, com confissão negativa, querendo parar, em tempo de dificuldade, querendo fechar as portas, abandonar. Já me viu assim? Já me viu assim? Ah, irmão, não vai dar não, porque eu não sei. Irmão, olha, eu não estou aguentando. Já viu eu falar essas coisas? Porque há mais de 14 anos eu falo em línguas. Por quê? Porque Paulo me ensinou lá há 14 anos atrás que o que fala em línguas acontece o que com ele?
edifica-se a si mesmo. Alô? Então dentro de mim, eu estou power. Eu estou forte. Você me vê o que? Baixinho? Filma aqui. Você me vê baixinho? Meu braço não é igual ao do Alex. Hein, Alex? Não é, o seu é maior. Não sou muito alto. Não sou fortão, não sou o Mike Tyson, não sou. Mas dentro de mim é forte, inabalável. Quer ser como eu? Fale em línguas. Cultive o hábito de falar em línguas. Quem te disse que falar em línguas é só no dia da igreja, do culto, quando há uma manifestação? Fale em línguas dirigindo. Fale em línguas tomando banho. Fale em línguas quando você vai passear na montanha russa. Fale em línguas fazendo motocross, já falei várias vezes. Fale em línguas quando você faz compras no mercado. Fale em línguas no trem, indo para o trabalho. Fale em línguas, por quê? Porque o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. E então você será um crente, um cristão inabalável. Quem recebe? Experiência própria. Mas é possível que eu encontre aqueles... Ah, irmã, olha, eu nem me lembro a última vez que eu falei em línguas. Essa ou esse não aguenta muito, o tranco. Porque Jesus disse, no mundo tereis um mar de rosa. Hã? No mundo sereis carregados no colo. É isso. No mundo tereis o quê? Gilson, pé no chão, meu irmão. Pé no chão. Já foi no mar? Já foi na praia? Ah, aquela ondinha fraquinha bate só aqui na canela. Pois bem, essa ondinha fraquinha que bate na canela, daqui meia hora, ela vem forte e te joga longe. Tem que estar com o pé no chão, meu irmão. Porque se você subestimar aquela ondinha fraquinha e der as costas, o mar vem e te joga longe. Assim é a vida. A vida tem altos e tem baixos. A vida tem abundância e tem necessidade. Quem é que te falou que 25 horas por dia, 30 dias no mês, 365 dias no ano, a década e o século, você nunca vai ter um probleminha na vida? Quem te falou isso? Glória a Deus pelos problemas, porque eles aparecem para que todas as coisas colaborem para o nosso bem, para nos edificar, para nos fazer fortes e firmes na fé, inabaláveis. Glória a Deus pelos problemas. Não subestime a vida. Versículo 5. 1 Coríntios 14, 5. 1 Coríntios 14, versículo 5. Paulo disse: eu gostaria que, circule aí, todos vós. Paulo gostaria. Ele queria isso. Ele falou assim, eu desejo, Coríntios 14, 5, eu gostaria que todos vós falasseis em línguas. Eu gostaria que todo mundo falasse em línguas. Por quê? Ao verso 4. Ora, se um fala em línguas, ele edifica-se a si mesmo. Se todos falarem em línguas, todos serão edificados. Quem recebe? Amanhã é reunião de intercessão em graça. Venha orar em línguas aqui na igreja. Ai, pastor, nunca falei. Sempre tem, fala para o seu irmão, sempre tem a primeira vez. Eu não nasci falando também. E um dia o Espírito Santo se manifestou em mim e falei, é hoje. É hoje. Está na Bíblia? Tá, eu creio. É de Deus? É. Também quero. Quando manifestou em mim, na primeira vez, eu falei em línguas por mais de 2 horas. Eu falava em línguas e dançava. E cantava em línguas. Porque a primeira vez você sobe nas paredes. Aí depois você vai aprender que quando fala em línguas, você está se edificando. Alô, dá um sinal que você está entendendo. Isso é uma maravilha, meu irmão. Deus manifestou em você, fale em línguas. Houve uma manifestação, fale em línguas. Sentiu um gozo, fale em línguas. Ai, que arrepio gostoso, fale em línguas. Está esperando o quê? O que está esperando? É o Espírito Santo
manifesto. A música já deixa claro. É a sua glória e o seu poder. Não, senão quem está acompanhando a música é o mover. Pega a sua caneta. Pega o seu caderno e escreva essa frase aí. Você que me assiste, você que me ouve, escreva aí. Quando o Espírito Santo se manifestar em mim, vírgula, devo falar em línguas. Ponto final. E em nome de Jesus, pelo amor de Deus, leve essa frase a sério. E eu quero ver o que se vai derrubar na vida. Eu quero ver o que vai te derrubar na vida. Te deixar fraco, desanimado, querendo desistir, querendo parar, querendo abandonar. Davi queria abandonar, Moisés queria abandonar. E olha que eles não falavam em línguas, hein? Vê se Paulo falava em línguas. Vê se Paulo queria parar, abandonar. Quando o Espírito Santo se manifestar em você, vírgula, fale em línguas. Sentiu um gozo, fale em línguas. Sentiu uma alegria, fale em línguas. Pastor, eu comecei a chorar, pastor. É o Espírito Santo, fale em línguas. Pastor, eu nunca fiz isso, eu levantei minhas mãos e, pastor, fale em línguas. Está esperando o quê? Atos 2, verso 4. O Espírito Santo está concedendo que você fale em línguas. Se estiver escrito. Então vamos mudar. É de Deus, eu creio. Diga essa frase. Se estiver escrito. E se for de Deus. Então pode crer porque está escrito. Não vou ter tempo de explicar tudo sobre línguas. Então, por isso que eu falei, entra no nosso site, baixe a apostila grátis, gratuitamente. Baixe a apostila no link Apostilas. O tema da apostila, graça, os dons espirituais. Teve uma mulher que me mandou um e-mail, e ela falou assim, pastor, eu já fui em várias igrejas em graça, mas a última que eu fui, eu não aguentei ficar lá, eu me escandalizei. Porque lá endeusam muito o homem. E o modo que tratam aquele homem me escandalizou e eu não voltei mais. Quem sabe o que eu estou falando? Você sabe o que eu estou falando, né? Esse negócio de chamar o homem de Deus, chamar o homem de Jesus, né? Chamar o homem de pai. Esse negócio de chamar o homem de consolador, tem pessoas escandalizando. E Jesus diz para não dar motivo de escândalo. Está claro? Aí a mulher mandou um e-mail e falou, pastor, e a última que eu fui foi nessa igreja, não fui mais, porque eu me escandalizei com o modo que tratam o homem. E tem mais, pastor, o que me chamou a atenção no seu ministério, é que vocês creem nos dons espirituais e na manifestação de Deus. Claro que eu creio, está na Bíblia, eu creio, e tem mais, é apostolado. Aquele que diz para mim, pela graça sois salvos, é o mesmo que diz, o que fala em línguas edifica a si mesmo. Aquele que diz, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou. Aquele que me disse assim, ó, todas as coisas colaboram para o seu bem, é o mesmo que disse aqui, ó, é o mesmo que diz, o que fala em línguas não fala aos homens, fala com Deus. É o mesmo apóstolo, é o mesmo apostolado. Está escrito, eu creio. Tem mais alguém aqui? Está claro, está justificado. Está aprovado. Está escrito, é apostolado, não posso tirar. Se alguém te falar assim, mas na igreja que você vai, é uma igreja em graça e lá fala em línguas. Você diz assim, ó, fala, porque o apóstolo Paulo falava em línguas e nos ensinou sobre esse dom espiritual. E se está escrito, eu creio. Mas você fala, chega junto. Ó, abençoado, você está debaixo do apostolado? Eu estou. Eu também estou. Só que eu estou debaixo do pleno apostolado. Aquele que disse que o diabo foi aniquilado, aquele que disse que fomos batizados em Cristo, é o mesmo que disse que quer que todos nós falemos em línguas. Dá um sinal quem está entendendo. Amém? Vamos para o segundo item então. Qual é o segundo item da noite?
Revelação. O tema da mensagem qual que é mesmo que eu esqueci? Línguas, revelação, conhecimento, profecia, doutrina. Então vamos falar sobre revelação. Vamos falar sobre revelação. O que é revelação, hein? Aí, pastor, eu fui numa igreja pentecostal e a irmã teve uma revelação. Ela disse que eu que estou grávida vai nascer uma menina. Ela teve uma revelação. É mesmo? Ah, é. Passou 9 meses, nasceu menino. E aí? Ah, é que Deus mudou de ideia. Eu já ouvi isso. Eu já ouvi isso aí. Tinha um pastor aqui em São Mateus, que a mulher... É um pastor, hein? Igreja da Lei, sabe como que é, né? Não conhece a revelação da palavra. Eles pensam que revelação é a pessoa ficar sapateando. E Deus está dizendo que você vai ficar grávida. Eles pensam que revelação é ficar adivinhando ou chutando, porque uma hora certa só tem 2 sexos. Coloca aí 1000 grávidas na frente dele, do profeta. Uma hora ele vai acertar. 1000 grávidas. Ó, deixa eu ver. Você é menino. Ou então assim, das 1000 grávidas, fala assim, ó, tudo menino. Uma parte ele vai acertar. Ou então, tudo menina. Uma parte ele vai acertar. Então, abençoado, isso aí é conversa, tá? Esse negócio de querer adivinhar se é menino ou menina, isso não é revelação. Isso é coisa de quem não tem o que fazer, de curioso, de bicão, de pescoço, né? Quem conhece a palavra de Deus, a Bíblia, não tem que ficar falando para a mulher se é menino ou menina, porque isso é coisa do médico, não de pastor, de apóstolo, de profeta, de evangelista ou de mestre. Não é o pastor, o homem de Deus, que tem que saber, porque nada lhe interessa se é menino ou menina. Me dá um sinal, está claro? Revelação. Aí o pastor, a mulher dele ficou grávida, e o pastor ficou 1 mês em jejum. A cabeça dele ficou grande desse tamanho assim, porque o corpo emagreceu. Parecia que ele estava com aquela cabeçona grande, porque 1 mês de jejum. Ó, não almoçava, não jantava, só água. 1 mês. Porque a profeta disse que ia nascer e tal. Moral da história, o que a profeta disse não cumpriu. E mentira que eu não ia tirar uma casquinha, dar uma beliscada. Ô, ciclano, não disse. Não, é que ela disse que Deus mudou de ideia na última hora. Filma aqui, filma aqui. Não cola. Vamos lá. Revelação. Vou te ensinar o que é revelação. Efésios capítulo 1. Vamos ver algumas revelações. Efésios capítulo 1. Ô Gilson, você viu hoje no vestiário? Eu não vou falar o nome que está sendo gravado, né? Teve um que falou assim lá: eu estou aguardando. Teve uma profeta que tem uma revelação. Estou aguardando já faz 10 anos. Já foi confirmado pela boca de vários profetas. Já faz 10 anos. Vai fazer 50, ele vai morrer e não vai acontecer. Revelação não é quando um homem, uma mulher vai falar com você. Revelação é quando o que está escrito lhe é revelado no seu entendimento, em sua plenitude. Revelação é quando você entende a palavra de Deus. Isso é revelação. Quem entendeu? Escreva aí, ó. Revelação é quando eu entendo de fato, de verdade, a palavra de Deus. Tem pessoas que não entendem. Alô? Quantos que já leram Hebreus 2,14 e até hoje não entendeu que o diabo já foi aniquilado? Teve alguma revelação? Não teve. Agora, e você que um dia ouviu ou leu e... Nossa, mas como que eu nunca vi isso? É porque era o momento que estava sendo revelado. Quem entendeu? O assunto agora qual que é mesmo? Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha aqui uma revelação, ó. Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele, elegeu quer dizer escolheu. Pois nos elegeu nele antes da semana passada, do mês passado,
do ano passado. Aqui tem uma revelação. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Fundação quer dizer criação. Alô, quem criou os céus e a terra? Não foi Deus? Olha aqui uma revelação, ó. Deus nos escolheu antes de criar os céus e a terra. Diga para o seu irmão, isso é uma revelação. Alô, quem é que sabia disso? Ninguém. Paulo foi o primeiro a dizer assim, ó. Deus nos escolheu antes da criação do mundo, antes de fazer os céus e a terra. Daí a nossa pré-existência. Porque se eu nasci em 1967, e a Bíblia diz que Deus me escolheu não antes de eu nascer, em 65, em 50, em 40, em 30, não. A Bíblia diz que Deus me escolheu antes de fazer os céus e a terra. Pré-existência, no Espírito. Por quê? Como que Deus iria escolher alguém que não existia? Ia escolher o quê? Ia escolher o nada? Então a eleição é irmã gêmea da pré-existência, que é prima da predestinação. As três estão juntas, na devida ordem. Tivemos uma pré-existência, por isso fomos escolhidos e assim predestinados. Por favor. O que eu estou te falando é revelação. E se você entende, você está recebendo a revelação. Percebeu como funciona? Eu estou falando o quê? Revelação. Eu estou falando revelação. E se você entende, você está recebendo o quê? Revelação. Quem entendeu? Eu estou falando revelação. Alô, quando você entende que o diabo foi aniquilado, você está recebendo uma revelação. Quando você entende que não precisamos batizar a carne, ainda mais que somos gentios, porque fomos batizados em Cristo, e pela graça somos salvos, quando você entende isso, você está recebendo o quê? Uma revelação. E quem é que te dá essa revelação? Por favor, a Ele. Só Ele pode fazer isso. Só Ele pode te fazer entender essas coisas. Então qual que é o assunto agora? Revelação. Efésios 1:4. Pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo. E foi revelado mais coisa para Paulo. Para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Diga comigo, Paulo recebeu uma revelação. Diga, Paulo nos passou uma revelação. Agora, se Paulo recebeu uma revelação, se Paulo nos passou uma revelação, só falta o quê? Nós recebermos essa revelação. E como é que você recebe a revelação? Só de boca? Ah, eu recebo. Não é assim. Como é que você recebe? Quando você entende plenamente o que está escrito aqui. Quando você entende aqui, ó, na cabeça. Não adianta crente papagaio. Você tem que entender. Alô? Você tem que entender que você é salvo pela graça de Deus. Você tem que entender. Porque eu conheço pastores que não entendem isso. Não, se não batizava para o inferno. Não recebeu a revelação, não entende. Não consegue entender. Não recebeu a revelação. Então, a revelação é quando você entende na sua mente. Por exemplo, Efésios 1:4. Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos pecadores diante dele, amém? O que os pastores das igrejas dizem? Olha, todos nós somos pecadores, porque não há homem que não peque. Eles não falam isso. Eles não têm revelação. Alô, por isso que não precisamos dar ouvidos a Pedro, Tiago e João. Os batistas, presbiterianos, da Universal, da Quadrangular, Testemunho de Jeová, Adventista, Metodista, Pentecostal, Assembleia de Deus, todo o sistema não receberam a revelação da graça de Deus. Sabe por quê? Porque eles estão ouvindo um homem que não recebeu a revelação. João. O que João disse? Olha, se dissermos que não temos pecado nenhum, chamamos Deus de mentiroso. O João, na mente de João, todos os homens eram pecadores diante de Deus.
Ou seja, a mente de João não entendeu o sacrifício, a morte de Jesus na cruz. Que Paulo disse, em Romanos 4:25, que Jesus morreu na cruz por nossos pecados e ressuscitou para nos justificar diante de Deus. Os que entendem isso estão recebendo a revelação de Deus, coisa que João não recebeu. João escreveu, 1 João 1. João falou assim: não, se dissermos que não temos nenhum pecado, estamos chamando Deus de mentiroso, porque lá na lei Deus disse que não há homem que não peque. Sim, João, na lei Deus disse isso. Mas Romanos 6,14, não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Mudou a aliança. Então João não recebeu a revelação de Deus. Alô? E quando um pastor, quando um ministério, quando uma igreja chama um filho de Deus de pecador, tal pastor, tal igreja, tal ministério não tem a mínima revelação. Porque se você é um pecador hoje, diante de Deus, Jesus morreu em vão. Tal pastor, tal missionário, evangelista, igreja, ministério, denominação, religião, que diz que o Filho de Deus hoje, depois que Jesus já morreu, já ressuscitou, o Espírito Santo já habita em nós. Se o pastor, ministério, igreja falar que o Filho de Deus é um pecador, esse pastor você não tem nem que dar ouvido para ele, porque ele não tem a mínima revelação. Ele não entendeu por que Jesus morreu na cruz. Alô, olha para mim aqui, todo mundo. Quando eu era criancinha, pequenininha, lá em Barbacena, que eu fui na escola, lá na terceira série, minha professora me ensinou, Joãozinho tinha 10 laranjas, e deu todas as laranjas para Maria. Com quantas laranjas Joãozinho ficou? Pois bem, a Bíblia diz que Jesus morreu por todos os nossos pecados. Quantos pecados nós temos, Joãozinho? Pelo amor de Deus! Entende isso, pastor? Pelo amor de Deus! Ou vai ter que voltar para a terceira série? Como que um pastor, como que uma igreja, como que um ministério que sabe, porque já leu na Bíblia, que Jesus morreu por nossos pecados, como que pode ter que temos pecados, abençoado? Será que esse pastor não teve a terceira série, ele não passou lá? Que se você tem 10 laranjas e dar todas, você fica sem nenhuma. E mais uma vez, por causa desse pastor, que é nosso irmão, e Paulo mandou a se compadecer dos fracos na fé. Não se escandalize de chamar fraco na fé, porque se você como pastor dizer para o seu irmão em Cristo que ele é um pecador, você é um fraco na fé, você não tem o mínimo conhecimento. Colossenses 2,13, Jesus morreu por todos os nossos pecados. Se ele morreu por todos os nossos pecados, quantos pecados nós temos? Aí o João fala assim, as igrejas de João falam assim, mas todos os dias você peca, é porque eles conhecem segundo a carne. 2 Coríntios 5,16, se olhar para a carne, vai achar que o homem é um pecador. Só que Paulo disse que aquele que está em Cristo, que é o nosso Espírito, nova criatura ele é diante de Deus. Tem nada de pecado. Diga para o seu irmão, isso é revelação. Diga para o seu irmão, e quem entende isso está recebendo a revelação. Vamos ver mais uma revelação, 2 Coríntios capítulo 5. Você está em Efésios, volte aí 2 livros atrás. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Quem já achou? 2 Coríntios 5. Essa revelação é tremenda, hein? Nossa, eu amo essa revelação aqui. Essa que eu vou te passar agora. 2 Coríntios 5, verso 19. Essa revelação ela é sublime.
Oh, eu fico muito feliz quando eu leio essa revelação. Porque um dia eu recebi essa revelação, como Paulo recebeu. 2 Coríntios 5,19. Paulo falou: isto é, Deus estava em Cristo. Fala para o seu irmão, se você entender isso, você está recebendo uma revelação. Shalom! Quem era Jesus? Digo, o próprio Deus. E testemunha de Jeová que vem falar que não crê que Jesus é Deus, hein? Se até na tradução do Novo Mundo que eu tenho em casa, que eu não vou falar de uma coisa que eu não conheço, eu já li várias vezes, a tradução do Novo Mundo, das Escrituras, eu tenho. A famosa Bíblia dos Testemunhos de Jeová. Lá também diz, em 2 Coríntios 5,19, que Deus estava em Cristo. E quem é Cristo? Jesus. Se Deus estava em Cristo, então Jesus é o próprio Deus. Está claro? Agora olha que revelação que Paulo entendeu. Primeiro, Deus. Digam comigo, que Deus, pastor? O Deus que criou os céus e a terra, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de Moisés, o Deus de Davi. Esse Deus, ele estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo mesmo o mundo. Paulo entendeu isso. Ou seja, Paulo recebeu uma revelação. Alô? João sabia disso? João entendia isso? E Tiago, e Pedro, e Mateus, e Marcos, e Lucas, e por aí vai. E os batistas, e os presbiterianos, e o sistema. Meu Espírito. 2 Coríntios 5,19. Se você está entendendo agora que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, se você está entendendo isso, nesse exato momento, você está recebendo uma revelação de Deus. Que gostoso, não é? Quem está se sentindo bem aí? I feel good. Sente bem. Eu me sinto bem em saber que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo. Mais uma revelação? Essa para aplaudir o Senhor, hein? Mais uma. Não imputando aos homens os seus pecados. Viu, João? Deus estava em Cristo. Primeiro, reconciliando todos os filhos de Deus com Ele mesmo. E não estava imputando pecado nenhum como vocês fazem. Aplaude o Senhor Jesus. Deus não imputou pecado em ninguém. Viu, pastor? E você quer mais uma revelação? Você quer mais uma? Já foram duas. Primeira revelação, diga, Deus estava em Cristo. Segunda revelação, diga, não imputando aos homens seus pecados. Terceira revelação, a terceira aqui, ó. E nos confiou a palavra da reconciliação. O que é isso, pastor? Eu vou te falar o que é. Alô, Deus imputou o pecado nos homens? Nós também não podemos imputar, viu, pastor? Você, pastor, presbítero, diácono, missionário. O missionário Soares, que fala que as pessoas são pecadores, não conhece. O Hernandes, que diz que é apóstolo, de apóstolo você não tem nem orelha. Porque um apóstolo sabe que Deus não imputou pecado e você também não pode imputar. Não era para um apóstolo entender essas coisas? Eu precisaria falar isso. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo os seus filhos pela morte de Jesus. Deus nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, como Deus não imputou o pecado aos homens, nós também não podemos imputar pecado aos homens. Isso é a palavra da reconciliação. Como que Deus nos vê? Como é que Deus nos vê? Novas criaturas, abençoados, eleitos, escolhidos, mais que vencedor, pedra viva, salvos pela graça. Como é que Deus nos vê? É dessa forma.
Pois bem, é assim que temos que ver os filhos de Deus, porque Deus, quem receber aplaude, Deus nos deu a palavra da reconciliação. Você não pode condenar as pessoas porque Deus não condena a gente, nenhuma condenação há em nós. Você não pode condenar as pessoas. O que diz Romanos 8, verso 1? O pastor conhece. O que diz? Portanto, agora, ou seja, na graça, em Cristo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se Deus não condena, como que um pastor pode chamar o Filho de Deus de pecador? Só levante a mão que está entendendo o que eu estou falando. Deus imputou o pecado aos homens. E como que um pastor pode chamar alguém de pecador? Que teólogo vai me explicar isso aí? Para o inferno com a sua teologia. Deus nos confirmou, Deus nos confiou, Deus nos deu a palavra dele. Ou seja, reconcilie meus filhos, dizendo para eles que eles são abençoados, que eles são salvos pela minha graça. Deus falou, meus filhos, igreja em graça, eu vos dei a minha palavra para reconciliar esse mundo. Chame as pessoas de abençoadas. Deus nos deu a palavra da reconciliação. Vamos para o outro item, que eu tenho mais 3 assuntos ainda. Qual que é o terceiro item? Conhecimento ou ciência. Escreva no seu caderno aí, ó. Conhecimento ou... Alô, não tenho medo de falar não, tá? Filma aqui. Não tenho medo de falar não, tá? Primeiro, que eu não estou mentindo, eu sei o que eu estou falando. Segundo, que eu estou enviado por Deus, tenho a cobertura de Deus. Então eu não tenho medo, porque eu não estou mentindo, não estou inventando, tá? Se estiver errado eu revogo. Mas eu sei que não está, porque eu estou ligado, hein? Estou ligado. Estou acompanhando. Conhecimento é o terceiro item. Então qual que é o tema da mensagem hoje? Qual que é o tema? Línguas, revelação, conhecimento, profecia. Qual que é o assunto agora? Filipenses capítulo 1, conhecimento. Abra sua Bíblia. Alô? Quem está com a verdade não teme nada e nem ninguém. Eu vou ter medo do quê? De falar a verdade? Pastor, você citou nomes, e daí? Jesus também citou nomes. Paulo citava nomes. Quem está com a verdade não teme, teme a Deus. Quem está com a verdade não teme. Me coloca o pastor aqui perto de mim, me coloca o teólogo, me coloca o missionário. Eu vou mostrar para eles os CDs, as pregações que ele chama as pessoas de pecadores na televisão. Porque eu vejo, eu tenho ouvido isso, tenho assistido. Então eu sei o que eu estou falando, tá? Filipenses capítulo 1. Gente que se diz apóstolo, vivendo igual Moisés, de jejum, de campanha, de corrente. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Eu sei o que eu estou falando. Não estou aqui agitando não, eu sei o que eu estou falando. Se a Assembleia de Deus não chamasse as pessoas de pecadoras, eu não falaria isso. Porque por séculos tem chamado, por décadas, chamado os filhos de Deus de pecadores. E dizendo que se não se arrepender e não se batizar, vão para o inferno. Não é isso que tem falado? Então quem tem a verdade não tem medo de falar a verdade, ué? Uma igreja, um pastor, um ministério que chama o Filho de Deus, que já foi reconciliado com Deus em Cristo. Como pode chamar uma pessoa de pecador, meu irmão? E eu vou ficar quieto? Vai, vou ficar quieto sim, tá? Está esperando que eu vou ficar quieto. Filipenses capítulo 1, versículo 9. Conhecimento. Adquira conhecimento, pastor. Aí você parar de chamar as pessoas de pecadores. E vai saber que eles já foram reconciliados, abençoados, salvos pela graça de Deus. E aí eu oro para que Deus te dê entendimento e ilumine os seus olhos espirituais. Vos amo, mas não vou deixar de falar a verdade não. Filipenses 1, verso 9. Paulo disse: e esta
é a minha oração. Vão me perseguir porque eu falo a verdade? Vão me perseguir porque eu falo a verdade? Gálatas 4. Faço ser seu inimigo porque eu te digo a verdade? Ô pastor, seja verdadeiro. Você conhece a Bíblia? Eu também conheço a Bíblia. Você não pode chamar um filho de Deus de pecador. Ô missionário, você não pode chamar um filho de Deus de pecador, meu. Ah, tá te dando dinheiro? Ah, tinha esquecido esse lado. Filipenses 1:9. É esta a minha oração, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Então circule aí, pleno conhecimento. Você sabe como é que o amor aumenta? Com o pleno conhecimento. E Deus está mandando falar uma coisa aqui. Quem quer continuar sendo enganado não vem mais nessa igreja, tá? O que mais tem no mundo é a igreja para mentir, para enganar você. O que mais tem no mundo é a igreja falsa, falso pastor, que só quer o seu dinheiro, só quer a sua lã, a pele, o seu leite. O que mais tem no mundo é isso. Se você gosta de ser enganado e de ouvir mentira, sabendo que está sendo enganado, então não vem mais aqui. Porque aqui é lugar de falar a verdade. Tem alguém que recebe falar? Esse lugar é de Deus. Eu fui enganado por 29 anos. Minha mãe por 35 anos. Alguns aqui por mais de 40, de 50. Como que eu posso ficar quieto? Me levante a mão quem está entendendo. Como é que eu posso ficar quieto? Se eu fui enganado e todos os que estão aqui foram enganados, como que eu posso ficar quieto? E deixar meu irmão que me assiste enganado? E deixar meu irmão que me ouve na internet enganado? E deixar meu irmão que me ouve agora no CD enganado? Eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Amém? Não estou bravo nem nervoso, tá? Isso é autoridade que Deus me dá. Quem entende essas coisas? Autoridade para falar a verdade. Então Filipenses 1:9, que o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento e toda percepção. O próximo livro, Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1. Chega, né, abençoado? 29 anos sendo enganado, ouvindo que era pecador, que ia para o inferno, que ia perder a salvação. E então Deus me revela a graça, eu vou ficar quieto. Fui chamado para anunciar as grandezas de Deus, não as condenações dos homens, denominações e igrejas. Colossenses 1, versículo 10. Qual que é o assunto então? Conhecimento. Colossenses 1, 10. E oramos, Paulo disse, e oramos para que possais andar. Às vezes a pessoa tem dó. Ai, você falou da igreja que eu ia. Ai, pastor, eu era da Batista. É? Eles te ajudaram no quê? A dizer que você ia para o inferno se não batizasse. Ai, pastor, eu era da Universal. Então, quantas fogueiras santas você pagou lá? Hã? Tá com dó ainda? Quanto sal grosso você teve que pagar lá? Óleo ungido, água que diz que é de Israel. Quantas vezes? Você está com dó ainda? Hã? Ai, pastor, você está falando da igreja que eu era. Eu temo alguns não estarem convertidos a Cristo, mas serem religiosos e fanáticos em denominações de homens. Eu temo isso ainda. Porque aquele que sabe em quem tem crido, aquele que sabe que Deus lhe revelou a sua graça que há em Cristo Jesus, ele não tem como ter dó de filosofias, de história da caronchinha, de homens que falam bonitos, mas é um mentiroso, é um lobo com pele de cordeiro. Fala bonito, mas está usurpando, deturpando o evangelho de Cristo. E diante de Deus não tem meio termo. Ou você anda com a verdade, ou você anda com a mentira. E por ser predestinado por Deus, eu já assumi minha posição. Ando com a verdade.
falo a verdade, prego a verdade, canto a verdade, oro a verdade, ensino a verdade. Mas pastor, não quero saber o que vai acontecer. Jesus me disse, quando se conhece a verdade liberta. Um dia eu fui liberto porque eu ouvi a verdade. É assim eu declaro e profetizo sobre vocês, todos que me assistem e me ouvem, num CD ou pela internet, sendo libertos agora do sistema religioso, das tradições que os homens colocam, dizendo que é de Deus. Olha, temos que fazer, porque isso é de Deus, é nada, é tradição. Tradição igual parabéns a você. Você já foi aniversário que não canta parabéns a você? Isso é tradição. Nas igrejas está cheio disso, dizendo que é coisa de Deus. Fala para o seu irmão, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não fica com dó de um sistema fracassado que eles só afundaram sua vida. Só afundaram sua vida. Alô? Colossenses 1:10. E oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no quê? O que Deus quer? Crescendo no quê? Então, sublinha aí, crescendo no conhecimento de Deus. É preciso ter conhecimento. Homens fazem teologia, adquirem diplomas e depois vêm pagar de doutor da lei ou de doutor em teologia, mas conversa. Porque diploma não faz homem de Deus. Homem de Deus só quem foi escolhido por Deus, chamado por Deus, eleito por Deus, predestinado por Deus, enviado por Deus. Diploma não faz ninguém homem de Deus, hein? Não me venha com diploma. Então, Paulo disse aqui a última vez em Colossenses 1:10, porque eu estou falando pelo Espírito. Então, no mover do Espírito e trazer o ensino, eu tenho que conciliar as coisas, porque a minha vontade é só falar pelo Espírito. Mas, como mestre na palavra, preciso também trazer o conhecimento. Então eu estou tendo uma batalha aqui, uma batalha no bom sentido, porque meu espírito quer mandar chumbo, você entende? E eu preciso na carne ter conhecimento, sabedoria, para continuar meu culto, né? Porque às vezes eles me atrapalham, eles ativam minha carne, você sabe quem, né? Colossenses, alô, a igreja está aqui hoje? Então aplaude o Senhor Jesus, seu Deus. Se a verdade te libertou, aplaude a Deus. Foi Ele que fez isso. A graça veio dizer o seguinte: quem é. Quem não é. Por isso que eu cito nomes mesmo. Porque quem é e quem não é. Quem é não tem que se envergonhar. Agora, quem não é, fica se escondendo por aí, né? Colossenses 1:10. Oramos para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, qual foi o item que nós estudamos agora? Conhecimento. O quarto item, qual que é o quarto item? Profecia. Qual o tema da mensagem, por favor? Mais forte. Línguas, revelação, conhecimento, profecia e doutrina. Qual o assunto agora? Então marque no seu caderno, profecia. O que é uma profecia, hein? Pastor, profecia e revelação não é a mesma coisa? Não. Banana não é a mesma coisa que melancia? Cuidado, hein? Que aqui é um, tomate é outro. Revelação é quando você entende a palavra de Deus plenamente. Então Paulo escreveu uma revelação. Então Paulo passou a revelação. Se você entende o que Paulo escreveu plenamente, você está recebendo a revelação de Deus. Agora, e profecia? Profecia é uma palavra que vem de Deus, que se refere ao futuro. Escreva isso. Profecia é uma palavra que vem de Deus, que se refere ao futuro. Ou você pode dizer uma palavra
profética. O que é uma palavra profética? É uma palavra que diz respeito ao futuro. Vamos ver? Profecia. Qual que é o assunto agora? Qual que é o assunto, igreja? Abre aí 1 Tessalonicenses 4. Vamos ver uma profecia que Paulo trouxe. 1 Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4. Qual que é o assunto? Profecia. É línguas abençoadas? Hã? É revelação? Conhecimento? Qual o assunto agora? 1 Tessalonicenses 4, versículo 16 e 17. Então nós vamos ver agora uma profecia. 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Pois o mesmo Senhor virá de Miami. Ai, errei. Não, desculpa que eu li errado. Pois o mesmo Senhor descerá da onde? Não pode mudar, hein? Descerá do céu. E não é de avião não, tá? O mesmo Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo. Ou seja, o arcanjo, que é o apóstolo, estará pregando, anunciando a graça. E então, como um ladrão, sem avisar, o Senhor voltará. É o que está escrito aqui, ó. O Senhor descerá do céu com um grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus. Qual que é o som da trombeta de Deus? É a graça e o apostolado. E os que morreram em Cristo, se o homem lá fosse Jesus mesmo, meu pai já morreu em Cristo, cadê ele? Porque o homem lá de Miami, ele fala que ele é Jesus. Eles falam assim, Jesus já voltou. Tá bom. Mas e meu pai que não ressurgiu ainda, minha avó, meu avô, meu primo, meus amigos, cadê? A irmã Teresa, que era aqui da igreja, cadê eles? Que Paulo disse, quando Jesus voltar, os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Está querendo me enganar? Verso 17. Então na volta de Jesus, diga comigo, do verdadeiro Jesus. Então na volta de Jesus, os que morreram em Cristo vão ressurgir primeiro. Verso 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos o quê? Se o homem lá fosse Jesus, não tinha mais ninguém aqui na terra. Porque a igreja já teria sido o quê? Arrebatada. Eu conheço a Bíblia, pessoal. Pelo amor de Deus. Olha. Não dá, né? Não dá, né? Depois nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens. Claro que é nas nuvens. Verso 16. Porque o Senhor descerá da onde? Do céu. Olha o verso 16. O Senhor descerá no céu. Então verso 17. Nós seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro do Senhor aonde? Em Miami? Aonde nós vamos encontrar o Senhor? Nos ares. Mentira aquele que fala assim, olha, Jesus já voltou, ele está lá em Miami. Mentira. Porque Paulo disse, vamos encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Mas o verdadeiro. O verdadeiro. Diga para o seu irmão, isto aqui é uma profecia. Mas como é que definimos uma profecia? Como é que conhecemos? Como é que conhecemos quando é uma profecia? Coloque o seu dedo no versículo 16. Pois o mesmo Senhor, verso 16, pois o mesmo Senhor, quando é que conhecemos uma profecia? Quando o verbo está no futuro. O Senhor desceu. Então os testemunhos de Jeová já erraram. Porque falaram que Jesus veio em 1914. Já erraram. Adventista também errou.
Vocês marcaram a vinda de Jesus, até hoje ele não veio ainda. Já tem 2 erros. Então Jesus não desceu e nem desce. Jesus dá um sinal, se está claro para você. Você é adventista, você vai receber a graça e o apostolado. Você é testemunho de Jeová. Pois o mesmo Senhor descerá do céu. Vamos para o verso 17. Olha a profecia, como que você conhece a profecia? 17. Depois nós que ficarmos vivos, o que vai acontecer? Somos? Fomos? Seremos. Seremos o quê? Arrebatados juntamente com eles. Eles quem? Verso 16. Os que ressurgiram primeiro. Os que morreram em Cristo, né? Então, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro nos ares. É assim, olha a profecia. E assim estivemos. Amém? Estamos. E assim estaremos com quem? Esses verbos no futuro caracteriza-se uma profecia. Quem aprendeu? Dá um sinal quem aprendeu. Glória a Deus. Bem rapidinho, vamos lá agora para a doutrina, para terminar a reunião. Então me dá o tema da mensagem bem forte, vai para terminar, vai. Línguas, profecia, doutrina. O que é doutrina, hein? Diga comigo, doutrina é um fundamento. Qual é a nossa doutrina, hein? Ou seja, qual é o nosso fundamento? Vamos ver? 1 Coríntios 3. Abra aí sua Bíblia. É claro que eu não tenho tempo de falar tudo sobre línguas, tudo sobre revelação, tudo sobre conhecimento, tudo sobre profecia e tudo sobre doutrina. Não vou ter tempo hoje, que a mensagem, meu tempo está vencendo. Então, é rapidinho, né? Vamos ver mais um texto sobre, mais um item agora, doutrina. O texto de doutrina, 1 Coríntios 3. Deixa bem claro que eu só separei alguns textos, tá? Não estou falando tudo sobre isso. Isso quer dizer que os textos que estou te passando não é só isso. É isso, mas tem muito mais. Qual que é o assunto agora então? Todo mundo, qual que é o assunto? 1 Coríntios 3, versículo 10. 1 Coríntios 3, 10. Paulo diz: segundo a graça de Deus que me foi dada. Então a graça foi dada para João, amém? Pedro, Tiago, Mateus, Marcos, Lucas. Para quem Deus revelou a graça? Para quem? Paulo. Está claro ou não está claro? 1 Coríntios 3,10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu. Quem é que está falando aqui? Paulo. Então, pôs Paulo, como sábio construtor, o fundamento. Então aqui caracteriza-se a nossa doutrina. E qual é esse fundamento que Paulo pôs? Diga comigo, Cristo. Então qual que é a nossa doutrina? Cristo. Posso dizer que nós somos cristocêntricos. A nossa doutrina é cristocêntrica. Não é Moisés-cêntrica. É Cristo. O que Paulo disse em Filipenses? Prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? Diga Cristo. Qual que é o nosso alvo? Qual é o nosso alvo? Cristo. Então Paulo disse: eu recebi a graça. E segundo essa graça, eu pus o fundamento. E o fundamento está aqui, ó. Aqui. Confere aqui comigo. No versículo 11, ao verso 11, Coríntios 3:11. Pois ninguém pode pôr outro fundamento. Ou seja, ninguém pode trazer outra doutrina. Alô? Verso 11. Além do qual já está posto. O qual é Jesus Cristo. Qual que é o nosso fundamento então? Paulo, amém? Jesus Cristo abençoado. Qual que é o nosso fundamento? Qual que é o nosso fundamento?
Isso aqui é para aqueles que falam assim, mas vocês só falam de Paulo. Não tem pessoa que fala assim? Mas como vocês falam de Paulo, hein, meu? Deixa bem claro. 1 Timóteo 2,7. Paulo é o apóstolo dos gentios, mestre dos gentios. Então, o nosso mestre, ou seja, aquele que nos ensina a graça de Deus, é o apóstolo Paulo. Mas o nosso Senhor e Salvador não se chama Paulo, se chama Jesus Cristo. Está claro ou não está claro? Ficou claro, né? Então quem que é o nosso Senhor? Paulo? Não. Jesus Cristo. Mas quem é o mestre que nos ensina a graça? Quem que é? Paulo. Dá um sinal se ficou claro. Bem rapidinho, mais 2 minutos. Romanos capítulo 1. Vamos ver aqui a doutrina. Romanos 1. Para ontem, já demorou já. Romanos 1. É antes de Coríntios. Em 3 minutos eu termino a reunião. Romanos capítulo 1. Quem já achou, diga amém. Versículo 5. O assunto agora é o que mesmo? Línguas? Qual que é o assunto? Doutrina. Então, Romanos 1, versículo 5. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé, entre todos os, que nós somos? Gentios. Então aqui está a doutrina que Paulo estava falando. Diga comigo, a graça e o apostolado é a doutrina de Cristo. Então já não é mais as obras da lei, não é mais batismo, não é mais jejum, não é mais unção com óleo, não é mais subir no monte. Mudou a aliança. Hebreus 7,12. Mudou o sacerdócio, mudou a aliança. No Brasil se fala português, na Inglaterra se fala inglês, no Japão se fala japonês. Na lei fazia jejum, na graça vive pela fé. Na lei subia no monte para buscar a Deus, na graça Deus habita em nós, e você crê nisso. É isso que é ver pela fé. Na lei batizavam as pessoas porque eram pecadoras diante de Deus. Jesus não tinha morrido na cruz. Mas na graça, Jesus já morreu e já ressuscitou, de modo que os filhos de Deus foram batizados em Cristo. Ou seja, o seu espírito tem a salvação, tem a vida eterna. Não precisa molhar a carne. Na lei se vivia de obras. Na graça se vive pela fé. Fala para o seu irmão, mudou a aliança. Então diga comigo, a doutrina é a graça e o apostolado em Cristo Jesus. E o último texto para terminar a reunião, Romanos capítulo meia dúzia. E estará encerrada essa série de mensagens sobre o Espírito Santo, sobre os dons espirituais e sobre manifestação. O último texto da noite, Romanos capítulo 6, versículo 17. Coloque o seu dedo no verso 17, que eu quero que você confira comigo. Romanos 6, 17. Quem já achou, diga amém. Romanos 6, 17. Mas graças a Deus que tendo vós sido, diga, não somos mais. Ó, tem que entender o que você está lendo, hein? Vamos ler de novo? Romanos 6, 17. Ó. Graças a Deus que tendo vós sido escravos do pecado. Alô, nós somos escravos do pecado? Não. Tendo vós sido escravos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Quem recebe? Abba Pai, hein? Então levante a mão e diga assim, Senhor Jesus, graças a Deus, eu obedeço de coração a forma de doutrina a qual eu fui entregue. Eu obedeço de coração a forma de doutrina para a qual eu nasci, a graça e o apostolado em Cristo Jesus, o nosso Senhor, que é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele seja toda a honra, toda a glória, hoje e para todos sempre. Amém. Abba Pai. Está encerrada essa reunião. Apóstolo Marcos Gomes.
graça e apostolado. Anote os endereços do Ministério Graça e Apostolado Santo André, sede nacional, Rua Oratório 5008, Jardim Santa Maria, Santo André, segunda, quarta e sexta, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Ou acesse o nosso site www.gracaiapostolado.com.br.